Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Matemática 2, onde na nossa agenda de hoje eu estarei trabalhando com vocês as questões da atividade que se iniciam na página 159 e vai até a página 196 do módulo. Lembrando que não são todas as páginas, né? São páginas que vocês vão iniciar na página 159 e após ela vocês vão para a página 189, tá bom? Então não são páginas contínuas, certo? Eu acrescentei a página 159 porque foi uma página que ficou faltando, né? Então hoje a gente vai estar resolvendo. E depois da página 159, vocês irão dar continuidade à atividade lá na página 189 do módulo 3, certo? Então, na página 159, na verdade, ela vai retomar o que já foi estudado, que no caso foi razão, proporção, grandezas proporcionais, e com base nesse conhecimento que adquirimos, a gente vai preencher os espaços em branco, certo? A primeira parte que a gente vai estar preenchendo aí, no caso eu não vou estar colocando a resposta hoje, certo? Só na correção. Então, dados dois números, x e y, com y diferente de zero, a razão de x para y pode ser indicada pela fração x sobre y, ou pelo quociente x dividido para y. Nessa razão, lê-se, certo? Então, vocês vão preencher aí. Dando continuidade, temos aí o que o rapaz está falando, né? A minha sala de aula tem 14 meninas e 16 meninos. A razão da quantidade de meninas para a quantidade de meninos é 14 para 16. Nesse caso aí, vocês vão simplificar essa fração, certo? Até encontrar a forma irredutível. Continuando. Se duas ou mais razões são iguais, chamamos essa igualdade de... Nós estudamos. 2 para 16 é proporcional a 3 para... Preencham. Dando continuidade, ainda na página 159, temos: quando duas grandezas variam na mesma razão, dizemos que elas são grandezas proporcionais. Então, vocês vão preencher aí com diretamente ou inversamente. Quando uma grandeza varia sempre na razão inversa da outra, dizemos que elas são grandezas proporcionais. A gente já estudou esses conceitos, né, de grandezas inversamente proporcionais e grandezas diretamente proporcionais. E é com esses conceitos que vocês estarão respondendo, preenchendo essas lacunas, esses espaços em brancos. Se uma figura é ampliação ou redução de outra, ou seja, se elas têm a mesma forma, variando apenas em tamanho, dizemos que são... Pessoal, essa aí, né, foi um conceito que nós estudamos muito recentemente e eu acredito que todos vocês devem lembrar, né? No plano cartesiano, é o deslocamento de uma figura na horizontal, eixo x, e na vertical, eixo y, ou em uma combinação das duas direções. Este assunto também nós estudamos muito recente, certo? Essa foi a página 159. Agora nós vamos para a página seguinte, a página 189. Como eu falei, as páginas não são contínuas, né? Porque após a página anterior, temos alguns conceitos que já foram estudados, né? A gente está na seção mais atividades, né, onde a gente vai estar trabalhando todos os assuntos que nós estudamos. E na primeira questão da página 189, diz o seguinte:
Escreva a expressão algébrica solicitada em cada item. Cálculo algébrico, hein? O item A, volume do cubo. E aí nós podemos ver que a aresta do cubo está representada pela letra A. Então vocês vão escrever a expressão algébrica que representa o volume do cubo de aresta A. B, perímetro do trapézio. Não esquecendo que o perímetro é a soma das medidas dos lados da figura, tá bem? E na C, área do retângulo, cuja base está representada pelo X e a altura está representada pelo Y. A questão 2. A sequência de figuras ao lado foi representada com palitos. Vejam, a figura 1 tem 3 palitos, a figura 2 ela tem 6 palitos e a figura 3 ela tem 9 palitos. É isso? Item A. Quantos palitos são usados para representar a figura 4 dessa sequência? E a figura 6? Então vocês vão aí observar quanto é que está aumentando de uma figura para a outra e assim vocês irão dizer quantos palitos serão usados para montar a quarta figura e a figura de número 6. B. Escreva uma expressão algébrica para determinar a quantidade de palitos usada na representação de uma figura qualquer dessa sequência. Então, pessoal, comparando as figuras, vocês irão escrever uma expressão algébrica que represente a quantidade de palitos usadas na representação de uma figura qualquer nesta sequência. No item C diz: no item B, que letra você usou para indicar a variável na expressão algébrica? Terceira, em determinada cidade, o valor pago por uma corrida de táxi pode ser calculado pela expressão 2,75x mais 5,10, em que x representa a quantidade de quilômetros rodados. Com auxílio de uma calculadora, ou seja, vocês irão usar a calculadora, vocês irão completar o quadro com os cálculos e os valores adequados. Lembrando, na primeira coluna tem o valor de x, né? Sabendo que x representa os quilômetros rodados. Na segunda coluna, vocês irão substituir o x pelo valor da primeira coluna. E na terceira coluna, vocês vão calcular o valor total. É simples. Expressões algébricas. Lá na página 190, nós temos a questão 4, que pede para simplificar as expressões algébricas dos itens A, B e C. Tá bem? Então, usando o conhecimento prévio, que a gente já estudou esse assunto, vocês podem ver as videoaulas passadas, né, para tirar algumas dúvidas e até mesmo estar postando no grupo da turma, para a gente ir socializando essas dúvidas, certo? A questão 5 diz: no Brasil, a unidade de medida usada para indicar a temperatura é o grau Celsius. Além dela, existem outras unidades de medida de temperatura, como o Fahrenheit e o Kelvin. Esta última é usada apenas no meio científico. Observe as fórmulas de conversão entre essas escalas. Quando se vai transformar Kelvin em Celsius, você usa a fórmula C é igual a K menos 273, sendo que K é a temperatura Kelvin. Quando você vai transformar de Kelvin para Fahrenheit, você faz o quê? 1,8 vezes a temperatura Kelvin menos 459,4. Converta as temperaturas a seguir em graus Celsius e em graus Fahrenheit. Então, pessoal, usando essas fórmulas que nós vimos anteriormente, vocês irão fazer as transformações, as conversões indicadas em cada um dos itens que seguem. Dando continuidade, na página 191, temos a questão 6, onde vocês vão determinar os valores das expressões algébricas de acordo com os números que estão indicados. No item A tem 5 vezes, abre parêntese, 3x mais 2y, fecha parêntese, para x igual a 4 e y igual a 3. Então, pessoal, nessa expressão, vocês irão substituir o x por 4 e o y por 3 e vão calcular.
Não esquecendo que quando o número está junto da letra, é porque está multiplicando. Na B, 1/2 vezes A, 1/2 de A, mais 6 menos B mais 7, para A igual a 8 e B igual a 5. Então, nessa expressão, você vai substituir o A por 8 e o B por 5 e vai calcular o valor numérico. No item C, 2W mais 4 sobre 3, mais 6Z mais 3 sobre 5, para W igual a 1 e Z igual a 2. O mesmo procedimento, substitui e calcula. Não esquecendo que para somar duas frações com denominadores diferentes, nós devemos calcular o MMC. Porém, como sabemos que 3 e 5 são dois números primos, o que são os números primos? São aqueles números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Quando a gente tem dois números primos nos denominadores, o MMC é o produto entre eles. Então, o MMC entre 3 e 5 é igual a 15, certo? Isso é só uma dica para ajudar vocês. D, 7P mais 4 menos M, para P igual a 6 e M igual a 9. Substitui e calcula, certo? Outro detalhe. Não esqueçam que na ordem da resolução, as primeiras operações que vocês vão resolver é a multiplicação e a divisão. Por fim, é que você vai fazer as somas e subtrações que estão indicadas. A próxima questão é a questão 7, da página 191, que diz: de acordo com a planta abaixo apresentada, calcula a medida da área real da sala, da cozinha e do banheiro no item C. Então, usando os conhecimentos de escala, vocês irão calcular o valor real. Aí a gente tem um valor, né, em centímetros, e aí você vai calcular o valor real, que é em metros, certo? Na página 192, nós temos a questão 8, que diz: durante determinado mês, Rafael usou 1/3 do seu salário com aluguel, 1/7 com alimentação, 5/21 com saúde, 2/21 com transporte e os 500 restantes ele depositou em sua conta poupança. Qual o valor do salário de Rafael? Pessoal, a gente não sabe, né? Então é X. Vocês irão calcular aí esse valor usando os conhecimentos, ou melhor, tomando como base o que ele gastou e o que sobrou, certo? 9. Em certa promoção, uma loja vai oferecer um desconto de 15% em todos os produtos. Escreva uma fórmula com a qual seja possível calcular o valor de cada produto com desconto. 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100, não é? 15 para 100. B. Com auxílio de uma calculadora, calcule o desconto e o valor com desconto de cada um dos produtos a seguir. Então, na terceira coluna, ou melhor, na coluna do valor com desconto, você vai calcular o desconto junto com a subtração, e na última coluna você vai colocar só o valor do desconto, certo? Lembrando que a questão diz que está sendo ofertado 15% de desconto. No item C, o valor do desconto depende do preço do produto que está sendo vendido? Sim ou não? Aí você vai dizer o porquê. Na página 193, nós temos a questão 10. A questão 10 diz: nas balanças abaixo, as caixas com a mesma letra têm massas iguais. Lembre-se das equações, né, das igualdades que estudamos com as balanças de pratos. Considerando que as balanças estão em equilíbrio, escreva e resolva uma equação para calcular a massa. Gente, na aula passada nós fizemos uma atividade que era muito parecida com essa. Então vocês podem voltar lá, dar uma conferida e resolver facilmente, certo? Lembrando que os pratos estão equilibrados é porque eles têm o mesmo peso. Ainda na página 193 temos a questão 11, que pede para ler a receita. Aí nós temos a receita do pão de queijo, que tem os ingredientes, que é 1 copo de leite morno, meio copo de óleo, 3 ovos, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 2 copos de polvilho doce, 1 colher de chá de sal, margarina para untar a forma, e o rendimento é de 10 porções. Item A.
Se dobrarmos a receita, ou seja, se quisermos obter o dobro do rendimento, qual será a quantidade necessária de ovos, de óleo e de sal? Ou seja, esses ingredientes vão dobrar o valor. Então, olhando para a receita, vocês irão calcular quanto é que vai ser usado de cada um deles. No item B, para obter 15 porções desse pão de queijo, que quantidade de polvilho será necessária? Lembrando, eram 10 porções, né? A receita inicial. No item B, ele quer saber de 15 porções. No item C, após preparada a massa, são necessários cerca de 30 minutos de forno para assar os pães de queijo. Se usarmos ingredientes para obter 3 vezes o rendimento dessa receita, qual será o tempo para assar? Esse tempo vai mudar? Será? Então você vai dizer o porquê. Página 194, questão 12. Determine a porcentagem que representa. No item A, 12 homens em um grupo de 25 pessoas. Galera, vocês podem aí usar frações equivalentes, tá bom? 15 para 25, né? B, 3 músicas de um total de 15 selecionadas para uma coletânea. C, 9 laranjas em uma caixa com 24 frutas. Usem o conceito de frações que vocês conseguirão resolver facilmente essa questão. Em seguida vem a questão 13, que diz: o gráfico mostra a rentabilidade de uma fábrica. Vocês podem ver aí de azul o custo e de vermelho a arrecadação. E tem considerando a produção de 10 camisetas nessa fábrica, vocês irão calcular o preço do custo e a quantia arrecadada com as vendas, certo? No item B, vocês vão determinar se as grandezas elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. No primeiro ponto, a quantidade de camisetas e o custo. No segundo ponto, a quantidade de camisetas e a arrecadação. E no terceiro ponto, o custo e a arrecadação. Lembrando que quando elas são diretamente proporcionais, elas variam na mesma razão. E quando elas são inversamente proporcionais, elas variam na razão inversa. C. Sabendo que o lucro é dado pela diferença entre a arrecadação e o custo, determine qual será o lucro se a fábrica produzir 100 camisetas. Ou seja, você vai pegar o valor do custo, ou melhor, o valor da arrecadação e diminuir com o valor do custo. O que sobrar é o lucro. Na página seguinte, 195, temos a questão 14. A questão 14 diz: o rótulo de um suco indica a diluição de uma medida de suco concentrado para 5 medidas de água. Por exemplo, a 100 ml desse suco concentrado deve-se adicionar 500 ml de água, totalizando 600 ml de suco. Item A. Determine a quantidade que é possível de obter de suco com 200 ml de suco concentrado. No segundo ponto, você vai calcular de 500 ml e no terceiro ponto, de 150 ml de suco concentrado. Na B, ele quer saber a quantidade que vai ser usada para obter 300 ml de suco, 1,5 litro e 1 litro e 800 de suco. Na C, determine a quantidade recomendada de água e a de suco concentrado usadas para obter 1 litro e 800 ml deste suco. Em seguida, na página 195, temos a questão 15, onde de acordo com o que Pedro está dizendo, vocês vão calcular a altura dele. Vejam que o Pedro disse: a altura dessa árvore é aproximadamente o dobro da minha altura menos 60. Galera, olhem que a árvore mede 3 metros, tá bem? Então, com base nisso, vocês irão calcular a altura de Pedro. Na última página, por fim, na 196, nós temos a questão 16. A questão 16 diz: o petróleo é base para a fabricação de diversos produtos do nosso dia a dia, como combustível, plástico, borracha, tintas e até mesmo medicamentos.
Observe no gráfico a demanda das reservas de petróleo no mundo. Lembrando que a demanda é a quantidade de mercadoria ou serviço que os consumidores eles estão querendo comprar de um determinado preço, tá bom? Então vejam aí o gráfico da demanda de petróleo em reservas espalhadas pelo mundo no ano de 2016. Na África era 4,1 milhões de barris por dia, na América 28,8 milhões de barris por dia, na Ásia Pacífico eram 31,8 milhões de barris por dia, na Eurásia eram 18,5 milhões de barris por dia e no Oriente Médio eram 8,2 milhões de barris por dia. E tem de acordo com o gráfico apresentado, qual reserva tem a maior demanda de petróleo do mundo? É só analisar o gráfico. B. Qual reserva tem a menor demanda de petróleo do mundo? Esses dois itens é só a questão da análise mesmo. Na C. Qual a demanda total do petróleo nas reservas apresentadas no gráfico? A demanda total é a soma geral desses petróleos, não é? E D. Que porcentagem das reservas a região destacada no item A representa? Essa porcentagem corresponde a mais ou a menos da metade das reservas? Galera, essa foi a nossa aula, tá bom? Na aula seguinte, na próxima quinta-feira, estaremos fazendo a correção dessas questões, certo? Onde será a nossa primeira aula de Matemática 1 da próxima semana. E em seguida nós iremos fazer uma revisão geral dos conteúdos estudados na disciplina de Matemática 2. Desejo a todos uma excelente sexta-feira. Aqui fica o meu muito obrigado. Tenha um excelente final de semana e até mais. Tchau, tchau, pessoal.